Olá, seja bem-vindo. Você de novo por aqui. Eu creio que está valendo a pena participar dessa série. Já estamos na nossa segunda temporada, a temporada que fala sobre o túmulo vazio. Eu acredito que com cada dia que passamos juntos aprendendo sobre as verdades bíblicas, a sua vida já está sendo impactada. E hoje nós iremos falar sobre a volta de Jesus. A promessa deixada por Cristo aos seus discípulos, ela ecoa até os dias atuais. Então, se você quer aprender mais sobre verdades eternas, aperte o play, porque está começando o segundo episódio dessa segunda temporada. E eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento e pedir sabedoria para compreendermos o que ela tem para nos ensinar nesse momento. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, nos ajude a entender as verdades sagradas do Teu livro, que hoje, ao meditarmos na leitura, que a Tua voz possa ser ouvida e praticada. Abençoe a cada um dos filhos que aqui se encontram, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu voltarei. Essa é uma das palavras que se repetem com muita frequência, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A volta de Cristo. Quando Jesus esteve nessa terra a primeira vez, ele veio como um bebezinho, nasceu, foi gerado, desenvolveu em estatura, chegou a um determinado ponto em que Jesus entregou-se para sacrifício, assim então dando a você e a mim a oportunidade de salvação. Ele foi para o céu, mas ele deixou claro que um dia voltaria. E hoje vamos dar continuidade na palestra falando sobre esse assunto. Missão Resgate, parte 2, o retorno do herói. Ao falar, eu voltarei, ele não deixou essa promessa somente para os discípulos, mas para todos que o aceitaram, para todos que seguem a Jesus. Essa é a maior expectativa que temos no nosso coração, a de um dia poder olhar para o céu e ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Mas vamos aqui, vamos à palavra de Deus. Jesus fez a promessa. João capítulo 14, verso de 1 ao 3, ele fala assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi preparar a morada sua e a minha morada. E aí ele disse, eu vou, mas depois eu volto. E aí, quando eu voltar, eu volto para buscar vocês, para que assim não haja nada mais que possa nos separar. Palavras de Jesus, eu voltarei. Bom, já que Jesus prometeu voltar, quando ele voltará? Você já se fez essa pergunta? Vamos fazer agora? Quando Jesus voltará? Mateus 24, 36 nos dá a resposta. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A respeito da volta de Jesus, nem anjos, somente o Pai. E ele diz, nem o Filho na ocasião. Ora, apesar de Jesus não ter falado exatamente o dia em que ele voltaria, mas ele deixou sinais. Ele falou que haveriam eventos que antecederiam a sua volta. E que eventos são esses? Vamos acompanhar. Jesus não falou do dia, mas falou dos sinais que antecederiam o seu retorno. No mundo econômico, Jesus falou que haveriam fomes, epidemias. Lucas 21, verso 11 diz, e haverá epidemias e fomes em vários lugares. E hoje nós sentimos isso. Nós percebemos que o mundo sofre com o número vasto de pessoas que dormem sem comer nada, que passam dias, na verdade, sem se alimentar de maneira correta. E do grande número de mortes de pessoas que morrem por desnutrição. Sinais no mundo econômico. Agora, no mundo social,
E certo, ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Guerras. Mateus 24, versos 6 e 7. E também no verso 10. O mundo já passou por grandes guerras, 2 grandes guerras mundiais, várias guerras entre nações. E hoje existem guerras civis, guerras contra a criminalidade, contra o tráfico, contra o terrorismo. O mundo vive a tensão da guerra. E Jesus já havia falado sobre. Vamos avançar. Sinais no mundo natural. Haverá terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Hoje o mundo enfrenta com muita frequência essas movimentações da Terra, chamadas terremotos. E junto com os terremotos, em alguns casos, vem aquelas tsunamis. E aí, muitas outras catástrofes que estão referentes à natureza. O aquecimento global, as queimadas. Sinais que falam da volta de Cristo. Vamos avançar. E no mundo religioso, existem sinais também? Olha o que a palavra diz. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui precisamos ter cuidado, porque esses falsos profetas têm se apresentado aqui no mundo todo, tentando mostrar às pessoas uma realidade ilusória, distorcendo a palavra. Mas para que não sejamos enganados, é preciso vir direto à fonte. Existem mensageiros falsos pelo mundo que nem da Bíblia conhecem. Leem um verso ou outro e já se apresentam como pastores. A Bíblia precisa ser examinada. E tome cuidado, porque Cristo diz que muitos falsos viriam usando o seu próprio nome. Mateus 24, verso 5, 11 e também o verso 24. Vamos acompanhar. O que falta para Jesus voltar? Mateus 24, 14. Olha o que diz aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado. Jesus convida homens e mulheres para unir-se às fileiras dos pregadores. É claro que para a vasta quantidade de pessoas que habitam no planeta Terra, nós olhamos como é possível pregar para tantas pessoas. Cristo sabe como. Ele tem a maneira certa que ele realmente criou. Hoje o que nós fazemos é nos unir ao propósito da pregação. Um dia a pregação chegou até mim e hoje eu estou compartilhando com pessoas como você. E depois será você pregando para outras pessoas também. E assim então veremos o fim. Porque é aí que o fim chega, quando todos conhecem a pregação da volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, porque ele ainda não voltou, 2 Pedro 3,9. Deus é misericordioso. Olha o que diz o texto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Cristo não quer que o ser humano pereça. Ele quer salvar a todos nós. Por mais que você e eu ache demorada a volta de Cristo, mas se a oportunidade chegou à sua porta, abrace-a, aceite a salvação, receba Cristo como Senhor da sua vida. E aí então, você já está diante dele para ser levado, para ser conduzido para a eternidade. Ele não tarda. Ele espera mais pessoas arrependerem-se para aceitá-lo como Salvador. Como Jesus virá? Mateus 24, verso 30 e também o verso 31. Diz assim. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O céu abrirá. Jesus voltará descendo pelas nuvens do céu e todos os olhos verão Jesus nessa hora. Jesus não voltará de forma, como muitos dizem, de forma secreta. Não. A Bíblia deixa claro que Jesus voltará e todos os olhos verão Jesus. O que ocorrerá com os que morreram aguardando a segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17.
Algumas pessoas tombaram, morreram, aguardando a promessa. Pensa só, a quantidade de pessoas que já passou por essa terra crendo nessa promessa. Será que esses ficarão ali esquecidos? Jamais. Se a promessa foi feita para esses filhos de Deus, olha o que a Bíblia nos diz. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim como Cristo ressuscitou, saiu da sepultura, aqueles que o aceitaram, mesmo depois da morte, ressuscitarão. Ou seja, quem morre não vai para o céu. Quem morre fica na sepultura. E ao Jesus voltar a essa terra, esses ressuscitarão e receberão de Cristo a coroa da vida eterna. E os vivos? O que ocorrerá com os vivos que estarão aguardando a segunda vinda de Cristo? Vamos ver. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos que ressuscitaram e os vivos que aguardavam a volta de Cristo se encontrarão nos ares para ir até a presença de Jesus. Que festa, que alegria, que momento único! Aqueles que morreram, aqueles que estarão vivos, indo para Cristo, podendo olhar para Jesus e declarar: "Ô Jesus, foi a Ti que eu tanto aguardei", e assim poder abraçá-lo e desfrutar da eternidade que só Ele tem para oferecer. Vamos seguir. O que ocorrerá com os que estiverem vivos que não aguardaram a volta de Jesus? Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Olha o que o texto diz. Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: "Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?" Esses que não aceitaram a Cristo, que não aguardaram o Salvador, desejarão a morte de forma antecipada. Mas a glória de Cristo, essa glória, ela vai destruir, vai eliminar, vai destruir esses que não aceitaram a Cristo. Porque o pecado, a maldade, a iniquidade estará impregnada na vida dessas pessoas. E não terão alegria em ver Jesus, mas sofrerão por ter rejeitado a Cristo. Olha o que esse verso diz. E naquele dia se dirá: "Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e nele ele nos salvará." Isaías 25, verso 9. Naquele dia, pessoas como você, como eu, que aguardam a volta do Senhor, poderão olhar para o céu e dizer: "Esse é o Cristo que eu aguardei. Obrigado, Senhor, porque Tu cumpriu a promessa e veio me buscar." É dessa forma que eu gostaria e quero, na verdade, poder olhar para o céu no dia em que Jesus voltar. E você? O mundo está avisando. Algumas pessoas estão atentas, observando e prontas para aguardar o momento da volta de Cristo. Outras pessoas nem sabem o que está por vir. Mas uma coisa é certa: Jesus voltará. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, Jesus vai voltar a essa terra. Ele fez a promessa. Ele é Cristo. Ele é o Salvador. Se Ele prometeu, eu não tenho dúvidas, a promessa vai cumprir-se cedo ou tarde. Mas é importante fazermos uma escolha. E hoje você tem essa oportunidade de aceitar Jesus como aquele que veio te salvar e aquele que vem para te buscar. Toma essa decisão. Vamos acompanhar aqui. A sua decisão de hoje, qual deve ser? Você pode ler comigo daí? Leia em voz alta. Leia em voz alta. Diz assim: "Quero me preparar para aguardar a volta de Jesus." Nada melhor do que isso. Existe um movimento nesse mundo chamado adventista. A palavra adventista quer dizer
aqueles que aguardam um evento. Pessoas como você e como a mim, aguardamos um evento. Eu sou adventista. Aguardo o maior espetáculo que o universo irá contemplar. A vinda do Filho do Homem ao planeta Terra para salvar aqueles que o aceitaram. Eu serei uma dessas pessoas. Eu creio assim. E você? Crê também? Faça o seu comentário. Bem aí, na descrição do vídeo, entre no link que eu compartilhei. Responda nesse link a sua decisão. Eu quero me alegrar junto com você. Envie a mensagem para mim, dizendo o que você espera da volta de Cristo. Faça isso. Eu quero orar nesse momento. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio de estar com esse Teu filho, com essa Tua filha, estudando a Palavra. Obrigado porque a promessa da volta de Jesus é real. E aqui estamos, Senhor, dispostos a aguardar esse grande evento chegar. Somos adventistas. Aguardamos o maior evento que a Terra um dia vai presenciar. A volta do Senhor. Mas para isso queremos estar preparados. Desde agora, Senhor, nos prepare para recebermos Jesus vindo nesse lugar, nessa terra. Cuida dos teus filhos que acompanham essa transmissão. Abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um forte abraço.